nossos corações. Bom dia, irmãos. Gostaria de reforçar o pedido de oração feito em favor do pastor Dalton. Ele está com uma crise de enxaqueca e ele esperava melhorar para estar conosco hoje. Mas, infelizmente, ele não melhorou, ele se sentiu pior agora pela manhã e assim fez um contato comigo agora pela manhã. Então, vamos orar, né, pela saúde do pastor Dalton, para que ele melhore logo, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículos 14 ao versículo 16. Leamos então a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas, Tu nos conheces, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez. Por isso, nós suplicamos a Ti agora, Senhor, que Tu entregues o recado que Tu tens para nós, para o nosso coração nesta manhã, Senhor. De tal forma que sintamos o Teu favor chegando a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, essa passagem tem me falado essa semana, nessas últimas semanas, assim, de um modo muito especial. Por isso que quando fui convidado a trazer a mensagem desta manhã, eu não tive dúvidas de dividi-la com os irmãos, porque essa passagem traz um grande consolo, trouxe um grande consolo para a minha vida nesses dias, porque fala da atuação de Jesus depois de ter passado por tudo que passou aqui na terra e depois de ter vitoriosamente ressuscitado e então, junto do Pai, junto do trono da glória, Ele ainda executa uma obra fantástica, essa que está descrita aqui na carta aos Hebreus. E o autor da carta, ele associa Cristo Jesus, Filho de Deus, à figura do sumo sacerdote. Lembrando que esse texto foi escrito para cristãos de origem judaica, eram hebreus, tanto assim que o nome da carta é a Carta aos Hebreus, né? Eram cristãos, haviam se convertido ao Senhor Jesus e eram judeus em sua maioria, judeu de nascença, de origem
étnica. E o sumo sacerdote, portanto, era uma personalidade muito conhecida deles. Qual era a função do sumo sacerdote? O culto que Deus ensinou ao povo hebreu, determinou que o povo hebreu executasse, envolvia a figura do sacerdote. O sacerdote era aquele que intercedia em favor do povo hebreu. Então a nação ia regularmente ao sacerdote trazendo oferendas, trazendo elementos que representassem o arrependimento daquelas pessoas ou uma oferta pacífica de adoração a Deus, de agradecimento por alguma bênção. E o sumo sacerdote era aquela pessoa que fazia a mediação ali. E o sumo sacerdote, na hierarquia dos sacerdotes, era o posto maior. O sumo sacerdote, ele atuava no templo, e antes do templo, no tabernáculo, antes do templo ser construído. No templo, assim como também no tabernáculo, havia um local chamado Santo dos Santos, que era um espaço físico que ninguém podia entrar ali. Somente o sumo sacerdote, uma vez somente no ano, num determinado ritual religioso que ele tinha que cumprir. E o sacerdote, antes de entrar ali, ele tinha que fazer a sua própria purificação, purificar-se de seus pecados, e depois de feito isso, ele poderia entrar ali e ser o mediador entre Deus, puro e santo, e os fiéis a Deus. Bom, então, tendo essa percepção muito clara da função do sumo sacerdote, o autor fala que Jesus cumpre essa função de sumo sacerdote. Não que ele tenha penetrado naquele local chamado Santo dos Santos, no templo, mas ele penetrou o céu. Vejamos o que diz aqui no versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. O Senhor Jesus, quando entregou sua vida na cruz, minutos antes, ele dizia para um dos ladrões: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É esse Jesus que nós estamos falando aqui. Jesus vitorioso, que tendo sido tentado, não pecou. Sendo tentado em tudo, não pecou. E ele pôde, então, acessar a presença de Deus. Sempre pôde acessar a presença de Deus, porque nele não há pecado algum. Esse é o Senhor a quem nós servimos e adoramos. Um verdadeiro sumo sacerdote, qualificado para ser sumo sacerdote. Mas o texto não para só aqui, não fala só desse Jesus vitorioso, puro, perfeitamente qualificado para essa função. Ele vai falar agora, nos próximos versículos, de uma qualidade muito especial do Senhor Jesus, que é a capacidade de compadecer-se das nossas fraquezas. Isso que é, para mim, a parte mais linda desse texto. Esse ser perfeito, puro, com um amor tão grande, de sofrer injustiças por nós, dar a sua vida na cruz por nós,
ser tentado em tudo que ele poderia ser tentado e ter resistido, ser capaz de compadecer-se de nós nas nossas tentações, nas nossas fraquezas. E eu convido você, irmão, querido amigo, a acompanhar um texto do Evangelho que mostra como Jesus é assim. Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 28 ao 34. Jesus estava na ceia, tinha realizado a ceia do Senhor, instituído a ceia do Senhor, junto com os seus apóstolos, e estava discursando sobre a tentação que ele estava prestes a sofrer. E ele vem falando também fazendo promessas quanto ao futuro dos seus apóstolos. E ele vai fazer uma advertência muito grave a Pedro. E Jesus vai falando assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Essa passagem mostra Jesus apresentando para Pedro a sua fraqueza, mesmo que para ele essa fraqueza não existisse, ela estava lá, querendo Pedro ou não. Pedro era homem e a fraqueza estava ali, patente, diante do Cristo Senhor. Mas o amor de Jesus é superior à fraqueza de Pedro. E ele fala: eu roguei por ti. Eu roguei por ti. E é isso que Jesus faz diariamente na presença de Deus. Ele roga por nós. Ele menciona o nosso nome no trono da glória. E vai intercedendo por nós. 1 João, capítulo 2. Abram aí, por favor, 1 João, capítulo 2. Versículos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Aqui, propiciação pode ser melhor entendido como substituição. Ele é a substituição pelos nossos pecados, isto é, a morte sacrificial de Cristo foi uma morte substitutiva. Caberia a nós todo o castigo em razão dos nossos pecados, mas Jesus substituiu cada um de nós ao entregar sua vida na cruz do Calvário. Por isso, e qualificado desta forma, ele, além disso, além de ter feito esse ato de amor, ele também está lá fazendo a função junto de Deus, a função do advogado, do sumo sacerdote, que está ali intercedendo, está ali negociando, apresentando as nossas fraquezas, suplicando por nós, cumprindo essa função de advogado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E por que será que nós estamos estudando sobre isso? Por que nós estamos refletindo sobre isso? Porque essa mensagem de Hebreus, ele não está falando isso por falar, não. Ele estava objetivando, o autor, ele queria dos seus ouvintes algo. E eu não tenho dúvidas de que Deus também está nos falando essa manhã, querendo algo em troca. E uma das coisas que eu posso ver aqui, que nós podemos ver aqui, que Deus quer em troca, que o autor queria dos hebreus em troca, é isso aqui, olha. Versículo 14. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós precisamos reafirmar nossa confissão de fé. É isso que o Senhor Jesus espera de você. É isso que Deus espera de você. Que você reafirme, que você retenha. É isso que cabe a você fazer. Reter a sua confissão. E hoje é um momento muito oportuno para isso, porque os batistas regularmente realizam a ceia do Senhor. E hoje, na nossa igreja, nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês. E teremos hoje a realização, a celebração da ceia do Senhor. É uma oportunidade dessa reafirmação, desse assentimento, dessa convicção acerca da fé em Cristo Jesus, na sujeição ao Senhor Jesus. E também o que Ele espera de nós. O que está escrito aqui no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós podemos ter essa confiança, essa liberdade de abrirmos o nosso coração ao Senhor Deus, expor as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas inquietações, com essa certeza que estamos diante do Senhor Jesus, que está ali pronto para nos ver do modo como somos e nos ajudar, nos estender a mão. E, mais do que isso, delegar a nós atribuições no seu reino, porque Ele não quer nos deixar ociosos. A vida cristã não é uma vida de ócio. Ele quer delegar tarefas a cada um de nós. E quando nós nos aproximamos do trono da graça,
nós recebemos, nós alcançamos misericórdia e graça, na medida da nossa necessidade, porque nós conseguimos o socorro no momento oportuno. Na hora em que precisamos, esse socorro vem, a misericórdia, a graça vem na medida da necessidade, no momento oportuno. E foi isso que aconteceu com Pedro. Talvez vocês fiquem pensando, poxa, como é que acabou aquela história lá de Pedro? Afinal de contas, como é que ficou a situação de Pedro, né? Vamos lá olhar no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17, o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Já havia passado por toda aquela terrível tentação. Já havia superado a tumba lá, já tinha vencido a morte e tinha se apresentado aos seus discípulos junto ao mar. E vamos ler a narrativa de João nesse momento aqui em que Jesus está com os seus discípulos na beira-mar. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe o Senhor a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus, tão maravilhoso, depois de ter intercedido por Pedro, mesmo sabendo que Pedro não suportaria a tentação e cairia, o Senhor Jesus vai a Pedro e delega a ele uma função. Porque Jesus não constrói um mapa da pessoa e o congela. Jesus está sempre pronto a transformar a vida da pessoa e contar com a realidade da mudança, com a realidade do amadurecimento, com a realidade do aprendizado. Nós não somos seres cristalizados em nossa natureza decadente. Nós podemos evoluir com Cristo Jesus, nessa relação com Ele. E assim foi com Pedro. Aquele relatório que Deus, aquela fotografia que Jesus apresentou para Pedro dele, já nesse segundo episódio já não existia. Jesus já estava apresentando uma outra fotografia. Só Jesus pode fazer isso. E nós podemos, portanto, gozar dessa rica bênção de ter Jesus como nosso Senhor, de podermos nos sujeitar a Ele, aprender com Ele, viver com Ele. Por isso, a palavra de Paulo aos Romanos, já concluindo a mensagem, diz o seguinte, Romanos 8, 34. Digo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia?
ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, irmãos, vamos assim, felizes com essa notícia maravilhosa,